Hoje a gente vai descer, vamos mergulhar nos círculos do inferno de Dante para fazer uma coisa: julgar a alma do atirador de elite mais letal que a história já viu. E a pergunta que fica é: qual o destino eterno do sniper mais letal da história? Pensa bem, um cara que é celebrado como herói nacional, né, pelas coisas que ele fez na guerra, será que ele pode ser condenado justamente por esses atos? Para responder isso, a gente vai usar a lei de Dante. Olha só esse número. Mais de 500 e confirmadas. É avassalador. Cada uma dessas mortes é um peso na balança da eternidade, sabe? E é com esse fato bruto, esse número, que o nosso julgamento começa. E quem era esse homem? Cibo Haya, o Morte Branca. Ele era um fazendeiro, um cara simples, que virou um verdadeiro fantasma na neve. E tem um detalhe, ele não usava mira telescópica para não dar reflexo, sabe? Ele simplesmente se tornava parte da paisagem. Um agente da morte quase. Quase uma força da natureza, com uma disciplina, um método, que dá até arrepio. E essa frase dele, nossa, ela é a chave para entender a cabeça do cara. Eu não sentia ódio, apenas atirava e recarregava. Sem raiva, sem maldade, só o dever. Hoje em dia, a gente talvez pensasse, bom, ele só estava fazendo o trabalho dele, né? Poderia até ser uma defesa. Só que, no tribunal do inferno, essa frieza toda, essa profissionalização é vista de um jeito bem diferente. Ok, então, para julgar o homem, a gente precisa primeiro entender a lei. E não é a lei dos homens, não, é a lei do inferno de Dante. A gente está saindo do campo de batalha da Finlândia e entrando no tribunal da Divina Comédia. Para dar a sentença do Haya, primeiro a gente precisa entender como as coisas funcionam por... O inferno de Dante é super organizado, tem uma lógica. Lá em cima ficam os pecados de, digamos, falta de autocontrole. Lá no fundo do poço, os de malícia, de traição. E bem no meio, a violência. Com mais de 500 mortes nas costas, não tem jeito. É para lá que ele vai ser puxado. Então, o nosso foco agora se fecha no 7º círculo. É o reino dos violentos, o lugar para quem derramou o sangue. A questão aqui não é se ele vai parar ali, mas em que parte exatamente. E pelo tipo de crime, não tem dúvida. Ele vai direto para o anel da violência contra os outros. Mas aí vem a grande questão, né? A violência que ele cometeu foi mesmo um pecado? O cara era um soldado defendendo o país dele, cumprindo o dever contra uma invasão. Isso não tem peso? Olha, na fé dele, a luterana, isso provavelmente o salvaria. O problema é que a gente não está na Finlândia, a gente está no inferno de Dante. Então, é como se existissem dois tribunais, duas formas de julgar. Num deles, o da graça, ele é um herói que cumpriu seu dever. Mas no outro, o da lei do inferno, a intenção não importa tanto. O que conta é o resultado. E o resultado, bom, o resultado foi um rio de sangue. E é isso. No Tribunal do Inferno, a intenção fica em segundo plano. O que pesa mesmo é o fato. O sangue foi derramado. Ponto. A gente está partindo do princípio aqui de que não tem absolvição. Misericórdia não existe. O que existe é a lei fria, a conta dos atos. E nessa conta, a dívida do Cibo Haya é gigantesca. Então, o martelo de Minos, o juiz do inferno, bate. O veredito sai. Culpado. Culpado de violência contra o próximo. Dentro dessa lógica, dessa estrutura moral, não tem nem o que discutir. E o local da sentença já está definido. 7º círculo, 1º anel. O lugarzinho reservado para assassinos, para tiranos, para quem se banhou em violência. E a punição? Ah, a punição é específica e terrível, cheia daquela justiça poética bem sombria, sabe? Imersão perpétua no flegetonte. O flegetonte é um rio de sangue fervente. Imagina só, o mesmo sangue que ele derramou na neve, agora envolve ele, queimando. A profundidade que ele afunda depende do tamanho da culpa, e com mais de 500 mortes na conta, ele está mergulhado até o pescoço. Todo aquele calor, aquela vida que ele tirou das vítimas, agora queima ele, para sempre. Mas se alguém acha que ficar num rio de sangue fervente é o pior, não é. A pior parte não é o rio. São os guardas. É aí que a verdadeira crueldade da coisa toda aparece. Não é o lugar, são as criaturas que patrulham o lugar. E aqui vem a ironia final, a grande inversão. Os guardas desse rio são centauros, arqueiros perfeitos, mortais. E se alguma alma tenta levantar um pouquinho a cabeça do sangue para aliviar a dor,
Eles atiram. O caçador agora é a caça. O mestre da precisão com o rifle virou um alvo fácil. Aquele cara que controlava o campo de batalha com sua mira de ferro agora é só um corpo, exposto, sem poder fazer nada, sofrendo exatamente a mesma violência que ele aplicou com tanta eficiência. E é assim que ele fica. O guardião silencioso da sua própria condenação. O herói de um país inteiro, mas condenado pela matemática fria do sangue. Ali ele fica, esperando para sempre por um alívio, por um inverno. Um inverno que nunca vai chegar para esfriar aquele rio.